Você já pensou na junção de jazz com rock em um único estilo musical? Hoje, no nosso quadro No Vinil, Marco Cherubini comenta sobre o Groove Fusion. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Marco Cherubini de novo no quadro No Vinil aqui na TV Plan. Hoje o assunto é o seguinte, é mais para mim do que para vocês. Não, brincadeira, para vocês também. Eu vou falar aqui hoje do estilo que eu gosto muito de ouvir nas minhas horas para ouvir música, para parar e ouvir realmente músicas. Eu estou falando do jazz rock ou fusion, a fusão entre esses dois ritmos, o jazz e o rock, como eu acabei de dizer. Que na realidade são músicos que usaram esse tipo de ritmo, né? O jazz e o rock, para fazer um som totalmente diferente. Então se ligue aí que eu vou indicar muita coisa legal para vocês. Os músicos de jazz, lá no final da década de 60 para começo dos anos 70, viram que eles estavam perdendo espaço. Então falaram, pô, a gente não está tocando, a gente não está tocando na rádio, a nossa música está mais segmentada. Então o rock está aí em alta, o pop, rock, vamos nos juntar a eles, né? Então músicos como o Miles Davis, já vou começar indicando aqui, hoje só LP. Músicos como o Miles Davis, talvez esse seja, o Brits Brill, seja o primeiro disco realmente de jazz fusion. Ele pegou os elementos do rock e do jazz para criar esse disco sensacional. Então, e muitos outros vieram na cola. Músicos que eram de rock, como o Jeff Beck, por exemplo, eles vinham do rock, começou a tocar jazz fusion, né, com esse disco aqui, o Boogie Blow. E muitos outros vieram na sequência. Eu tenho uma curiosidade aqui, o Deep Purple, na época que o Rit Blackmore saiu da banda, eles ouviram, os músicos remanescentes ouviram esse disco aqui do baterista de fusion também, o Billy Cobham, que tinha um guitarrista aqui que chamava Tommy Bolin. E através desse disco, o Tommy Bolin entrou para o Deep Purple e gravou um disco muito bom. E aconteceu isso na década de 90, né? No final da década de 80 para começo de 90, o Rit Blackmore saiu de novo, porque ele havia voltado do Deep Purple, e entrou outro músico, o Steve Morse, que tocava no Dixie Dregs, também que era músico de fusion. Então, para vocês verem que o fusion e o rock tá ligado. Então é isso, para vocês que querem entender mais sobre esse estilo e ouvir, esses discos são muito importantes. E é isso aí, o jazz e o rock tá sempre em alta, para quem quer ouvir música de qualidade. E geralmente me perguntam, mas o que na realidade é o jazz com o rock? Né? Que tipo de som é feito? Tudo, desde o trompete, com Miles Davis, a guitarra foi muito importante, mas principalmente o teclado também foi muito importante, né? Com aquele som mais funk, mais grooveado, junto com a batera e o baixo. Então, mas os músicos mais importantes nesse estilo são os guitarristas, os bateristas e os tecladistas. Inclusive, temos aqui um guitarrista muito famoso, o Carlos Santana, que ele foi além do fusion. Apesar dele, ele misturou aqui o jazz, o rock e a música latina. Então esse disco, o primeiro do Santana, também é muito importante para a fusão. Quer dizer, o jazz, o rock e a fusão em si fez uma música e faz até hoje uma música muito diferenciada. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Tá aqui, discos LP no quadro No Vinil, para todo mundo ouvir. Tanto faz no LP, no CD, no stream. O que importa é ouvir música de qualidade. Até a próxima, pessoal. Um abraço.